pastor João Delfino, teólogo e companheiro da luta do ministério cristão, a luta da salvação das almas. Eu estou aqui codificando o Tweetcast, abrindo o Tweetcast online. Vocês que nos acompanham pela TV gratuita, já está sendo mandado aí o convite para vocês, e vocês que estão no YouTube, nos acompanhem sempre, todos os sábados, a partir das 17 horas, em torno de 17h30, nós começamos com uma mensagem do coração de Deus, uma mensagem que vem da nossa Bíblia Sagrada para todos nós, os que cremos, os que buscamos uma salvação, buscamos uma vida digna, buscamos louvar e agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus, e pensamos também no nosso semelhante, na salvação da alma, na salvação da família e da sociedade. Para isso nós precisamos conhecer e entender a justificação. Em Romanos 3,28 nos diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. A salvação ocorreu na cruz do Calvário por obras de Cristo, ou por obra de Cristo. Mas esta salvação é dada aos obedientes, ou seja, aqueles que certamente têm obras, porque a fé sem obras é morta. A salvação é independente das obras, mas as obras são o testemunho de fé e propósito santo, o qual acompanha todo o que nele crê. A pessoa que é salva é reconhecida por suas obras. Tudo bem que ela pode fazer obras boas, obras dignas, e também se desviar, mas a conduta que nós podemos mais ou menos sem julgar, mas reconhecer de um homem, de um pastor, de um teólogo, de um ministro, que é digno, que é salvo, que é piedoso, que é religioso, que tem fé em Deus e segue um processo de justificação e santidade, são as obras. É desta maneira que conhecemos as pessoas. Não que elas salvem, mas elas identificam muitas vezes essas pessoas. E Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro fala que a purificação ocorre pela obediência de Cristo, ou a Cristo, em primeiro lugar, a obediência dele, se entregando pela sua igreja, pela sua noiva, e depois pela obediência dos que o seguem. O motivo é o amor de Deus que habita nos seus filhos. Obediência à verdade, a pessoa que não é falsa, é pura e perfeitamente purificada por meio de Cristo. As obras, a realização, a vida de uma pessoa é identificável desta forma, pela obediência, pelas obras. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A fé também trabalha na justificação. A fé é o patamar, é a doação, é a graça interior que Deus dá ao coração do crente. Todo o processo de salvação acontece pela fé, uma firme certeza e confiança em seu Criador e Redentor Jesus Cristo. A conversão é um processo ininterrupto. Para a justificação, há necessidade de conversão, o desejo de uma mudança, o desejo de uma melhoria, o desejo da salvação, o desejo do bem. A conversão é um processo ininterrupto que marca seu caminho com as obras do Espírito Santo que habita em todo o que crê.
A pessoa que tem o Espírito Santo não retrocede, porque o Espírito determina as suas obras e protege os seus. Ele é totalmente fiel. O Espírito Santo é fiel e verdadeiro. O Espírito Santo é Deus poderoso e presente. Vive e reina no coração daquele que crê. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mais um alerta sobre como se porta, como se mantém a justificação. Deus está santificando os seus escolhidos e preparando para o dia do encontro com o seu Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer que a pessoa precisa estar preparada, precisa estar em boas obras, precisa estar em obediência, precisa manter a certeza da fé. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A pessoa precisa ter perseverança. O ser humano foi contaminado juntamente com a terra através do pecado. E hoje a parapsicologia e a física já têm conhecimento disso e provam isso nas grandes faculdades modernas do mundo. O pensamento altera a matéria, o desejo, os atos alteram o meio ambiente, eles produzem resultados, eles têm poder sobre a matéria. O espiritual, o moral, a consciência tem poder sobre a matéria. A matéria foi criada, a vida foi criada do ser humano, da alma, pela consciência de Deus. E nós devemos viver em santa consciência. Aquele que anda com Deus é santificado pela sua presença santa e irrepreensível. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganheis a vossa alma. A comunhão é muito importante para a transformação e a formação espiritual necessária para a vida que está proposta por Cristo, digo, vida eterna. A presença de Deus transforma tudo a seu redor. Repetindo aqui um versículo em 1 Tessalonicenses 5:23 e Lucas 21:19 diz a mesma coisa, para certificarmos de como é, como procede, como se realiza, como se porta e se comporta uma justificação. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tudo e todos os seres vivos estão aguardando o alívio eterno da graça e paz concedido por toda a eternidade. Tudo foi criado pelos filhos de Deus, foi criado para os filhos de Deus viverem, e o universo está aguardando a excelência da obra divina, a presença do ser humano em toda a extensão do infinito. A presença da criatura, da alma, do Filho de Deus. 1 Pedro 3,3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro e aparatos de vestuário. Vejam bem como se porta uma justificação, uma santificação. O adorno da esposa é a sua santidade. A sua santidade que ilumina os seus e os quais atende e protege das obras do inferno. As belezas e dignidades são valiosas e reais quando estão no interior, onde nada se corrompe, lá dentro da consciência, lá dentro do coração, lá dentro do espírito, alma e corpo.
da criatura, onde ninguém rouba ou pode tirar. Ali é propriedade de Deus. Os verdadeiros valores estão na alma. Sofonias 1,18: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Segundo as Escrituras, o processo de justificação e santificação livra o homem desta tragédia que vai acontecer. A terra, toda a terra e a criação passarão como palha, como uma morte que acontece e uma vida semelhante, fazendo aqui uma comparação, e uma vida que nasce logo ali. Assim será o juízo de Deus sobre a criação, sobre a humanidade. Assim se sucederá a limpeza e nascerá uma nova criação pura, santa e eterna. Todos estão destinados a um fim chamado morte desde o dia em que nasceram, e nada pode o homem fazer para comprar a sua salvação. A salvação é gratuita. Ela é gratuita e concedida por Cristo a todos os seus escolhidos, os quais o seguem com fé e obediência, com obras. Muita gente despreza as obras. Muita gente, ao não entender, diz que não precisa de obras. Muitos dizem que precisa, a obra é um processo que dignifica. Não, ela nos concede méritos, mas a salvação é concedida por Cristo e é gratuita. Provérbios 27:21: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Muitas vezes as pessoas pensam que estão passando por provas só quando estão em dificuldade, só quando estão passando necessidade, doença, tristezas, dores. Mas aqui em Provérbios 27:21 nos fala e nos dá uma amplitude maior ao conhecimento da prova. A vida é uma prova. Aqui diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. As pessoas são provadas quando recebem cargos, quando recebem poder, quando recebem autoridade, quando recebem graça, quando recebem bênção. As pessoas estão sendo provadas, tanto quanto aquelas que estão passando dificuldade, estão passando por prejuízos, por tristezas e muitas vezes até doenças. A vida é uma prova. Não vá atrás de um elogio, porque muitas vezes o elogio desvia mais do que uma dor. Já a Bíblia Sagrada diz que é preferível ir a um funeral do que a uma festa, porque no funeral as pessoas estão falando a verdade e não estão com desejos promíscuos. Os elogios provam a criatura tanto quanto as ofensas. Com Deus, psicologia não é fundamento da verdade. Ele sabe o que é e o que não é dentro dos corações. E seu poder está firmado na verdade e nos que obedecem esta verdade, andando em santidade pela fé, demonstrando obra, demonstrando obediência. Esta é a justificação buscada e consentida por Deus através do sacrifício de Cristo. Muito cuidado com os dias que estamos vivendo, pois são os últimos dias, e a Escritura diz que os últimos dias muitos seriam enganados, de repente até por um elogio. Nós vamos encerrar aqui esse primeiro comentário, essa pequena mensagem, e voltamos logo em seguida, na segunda meia hora
das 18h30 por aí, para mais um pequeno comentário. Eu quero deixar para vocês um abraço, que Deus abençoe a todos, que Deus conceda sabedoria e conceda discernimento para escapar das provas, para vencer, para ter fé, saúde, tranquilidade, para entrar num processo de justificação e santidade e comunhão com Deus. Deus abençoe vocês do YouTube sempre. Que Deus dê fé e felicidade a vocês.